Eu resolvi dar mais uma mergulhada no tema a experiência de fluxo, que é o fluir, né? Trazendo para você a questão dos desafios e habilidades. Eu quero que você grave bem essas duas palavras, desafio e habilidade. Nós falamos agora há pouco sobre isso na última aula, mas agora é hora de dar um mergulho maior usando o material desse psicólogo de nome complicado, que é muito difícil falar, né? Então vamos lá, a experiência de fluxo. Segundo o psicólogo húngaro, vamos pegar a pronúncia dele, Mihaly Csikszentmihalyi, ou Csikszentmihalyi. Em todo mundo, ele diz o seguinte, pessoas de diferentes e profissões relatam condições semelhantes ao experimentar o fluxo. O que seria isso? Foco intenso, foco intenso, clareza, feedback imediato, desafios superáveis, a sensação de estar conectado, isso é muito interessante, algo muito maior, quer dizer, aquele sentimento de plenitude. Então, fluir e o fluxo é esse sentimento de fluir. Veja nesse desenho que eu coloquei do lado aqui, que é o desenho espanhol, personalidade, né? O fluir, aí você tem o fluir, você tem, se você não tiver o fluir, você vai ter ansiedade, né? Ou tédio. Então, o que significa? Se os desafios estão ligados, se você tem um desafio muito alto, né? Mas a habilidade muito baixa, você tem ansiedade. Então, aqui o canal de experiência ótima, que é o fluir. E isso está ligado à sua personalidade. Esse desenho tem a ver com isso também. Então, quando essas condições estão presentes, a atividade torna-se algo que vale a pena por si só. É o sentimento de plenitude. Então, para Mihaly Csikszentmihalyi, o fluxo é o estado otimizado de motivação intrínseca que contribui para o desenvolvimento de competências e a elevação de performance. Nós diríamos para você que equipes de alta performance têm a ver com o fluxo. Contribui também para o aumento dos níveis de prazer, de felicidade e bem-estar. Prazer, felicidade e bem-estar. Prazer, felicidade e bem-estar. Além dos benefícios pessoais, o fluir, né, está tornando uma força transformadora no mundo dos negócios. As maiores empresas do mundo estão trabalhando como maximizar o fluir. Quando digo Microsoft, Google e outras empresas estão focadas nisso agora. Então, esse é um grande tema para nós aqui. O estado mental, o fluxo, é um estado mental, este fluir de funcionamento, no qual, ao realizarmos determinada atividade, mergulhamos em uma sensação de foco energizado. Envolvendo o quê? Envolvimento total. Fluidez, por isso colocando em português melhor a palavra fluir, né? No processo de realização. Daí o nome fluir, este fluir. É a experiência de estarmos completamente imersos em uma atividade, expandindo os limites do corpo e da mente. Atenção, limites do corpo e da mente, expandindo para realizar algo que é, ao mesmo tempo, desafiador, recompensador e tem a ver com as suas habilidades, ok? Então tá aí essa questão. Ou você vai ter o fluir, olha aqui, ou vai ter tédio ou ansiedade. Eu preciso, eu quero o fluir. Habilidades altas.
Desafios altos, fluir. Ok? Alguém me pergunta, então, e as emoções negativas? Então, aqui, segundo de Csikszentmihalyi, emoções negativas como tristeza, medo, vou riscar aqui para ficar bem nítido, tristeza, medo, ansiedade, tédio, produzem entropia psíquica, que é perda de energia. Então faz com que você fique uma pessoa fechada e você começa a ruminar o negativo e perde o foco e não há o fluir. Então a gente precisa ser liberto dessas mazelas emocionais negativas. Então, porque isso impede de usar a atenção como eficácia para lidar com atividades externas, uma vez que a sua atenção é canalizada para restaurar a ordem interna. Então tem gente perdendo energia demais com as lutas interiores e aí não tem o fluir na vida profissional. Você imagina um vendedor com essa crise, um líder de empresa, um líder de equipe. E esse psicólogo coloca que até a produtividade de pequenas coisas que se fazem com repetição, se houver um fluir, a maior eficiência. Esse desenho aqui, eu fiz tudo isso para... O meu alvo central era olhar esse desenho que eu capturei de um livro que um colega me mandou sobre a questão do fluxo. Eu queria que você desse uma lida comigo, mas olhasse 2 pontos. Qual o desafio que você tem e qual a habilidade ou as habilidades que você tem. Então, se nós tivermos um desafio alto e uma habilidade alta, o que você tem é o fluir. Ó. Desafio elevado, habilidade elevada, correto? Se você tiver o desafio baixo e a habilidade baixa, você tem apatia. Né? Se você tiver o desafio muito elevado, mas a habilidade baixa, e aqui essa habilidade baixa pode ser, por exemplo, pensamentos negativos, ou pode ser que você não sabe quais são os seus potenciais, você tem uma autoimagem negativa, aí isso abaixa a sua crença na sua própria habilidade. Eu vejo que muita gente trava aqui. Então ele vive uma vida de ansiedade. Ansiedade é produto de habilidades baixas com desafio elevado. Muitas vezes não é que a habilidade é baixa na minha visão. Ele pensa que é. Ele não conhece seus potenciais. Aí existe um processo terapêutico, psicoterapêutico, para levar a pessoa à plenitude. Outra questão é a questão do tédio, né? O desafio baixo e a habilidade é muito elevada, o que a pessoa tem? Começa a ter tédio. Ele precisa de... E você está em tédio, você precisa aumentar os desafios. Você está em ansiedade, você precisa aumentar a sua habilidade. Então é isso que nós precisamos fazer para ter este jogo da vida, né? Agora, se você tiver desafio moderado e habilidade baixa, você é uma pessoa totalmente preocupada. Agora, se você tiver um desafio moderado, uma habilidade elevada, você fica com aquela pessoa cheia de controle, quer controlar tudo e controlar todo mundo. É muita habilidade para pouco desafio. Aí você já entendeu por que como as pessoas são controladoras. É só aumentar o desafio que entra no equilíbrio do fluir. Então, se ele tem desafio elevado, mas a habilidade é moderada, ele apenas está empolgado, ele fica empolgado, excitado, empolgado, né? Ou, se o desafio for baixo e a habilidade for moderada, aí ele fica relaxado. Esse relaxamento não é um sentido positivo, o cara relaxado mesmo, né? Tá bom? Então, veja bem, esse fluxo de desafios altos e habilidades altas tem a ver, então, com o fluir. Ou você tem o fluir ou tem apatia, né? Se é muito grande o desafio, e olha aqui, e você tem um desafio pequeno, um desafio grande, habilidade pequena, uma grande habilidade,
Então você já tem isso, ou você vai ter agitação ou tédio, ou vai ter ansiedade, ou vai ficar uma pessoa relaxada, tá. Dizem que ele mudou um pouco o tédio e o relaxamento em relação ao outro desenho. Eu vejo que está na mesma proporção, né, aí você pode ver como que você tem. Eu ainda prefiro eu colocar ainda aqui a palavra tédio do lado de cá e relaxamento aqui, né. Mas esse é um desenho que eu encontrei também, e fica aí um desafio. Muito bem. Aqui você tem ansiedade e aqui você tem tédio. Vamos lá. E aqui você tem o fluir, a energia solta. E você tem aqui o desafio e aqui você tem habilidade. Eu coloquei isso de novo para você entender. Ou você tem ansiedade ou tédio, ou você tem fluir, né? Fica bem mais fácil entender isso e está muito mais de acordo com esse desenho aqui espanhol, que eu acho muito interessante. Uma personalidade que flui, né, em vez de você viver no tédio ou viver na ansiedade. Então, ter esse equilíbrio. Eu preciso melhorar o quê? O meu desafio. Eu preciso de um novo desafio. Eu preciso de uma nova habilidade. Tem que for nas pequenas coisas. Aumente o seu desafio e você treina a sua habilidade, então a sua vida vai fluindo cada vez mais. Esse é o segredo. Então você não se desanima. Alguém me pergunta por que tanta empolgação? Porque é desafio e habilidade. Desafio e habilidade. Se eu não tiver isso, eu vou ficar no tédio, né? Ou na ansiedade, ok? Ó, fluir é possível. Esse desenho também ajuda de novo para você entender, né? Então, esse daqui está mais de acordo com o outro também, ou você vai ter o tédio ou relaxamento, né? Aqui, de novo, eles trocaram aqui. Eu preferia colocar o tédio aqui e o relaxamento aqui, correto? Mas isso é a parte prática, né? Veja que interessante esse desenho que eu encontrei, e eu achei que isso daqui estava em inglês, eu fiz uma tradução, e aqui eu continuei com o canal do fluir, não mudei a tradução, para você entender, fica fácil de entender o channel, o canal do fluir, do flow. Veja, o que eu preciso? Eu preciso de desafios crescentes na minha vida. E eu preciso de habilidades crescentes na minha vida. Então, quando eu tenho isso aqui, como que eu posso melhorar o meu desafio? E se eu tiver desafio crescente, tudo crescente, o que eu vou ter? Eu vou ter esta energia vital do fluir, né? E eu fujo da ansiedade e anulo o poder do tédio. Então, veja, habilidades alta, desafio alto. Estou colocando sempre de novo para você ver como que é profundo isso, e esse desenho tem uma explicação clara. Eu quero fluir, decida isso. O seu trabalho, na sua equipe, na sua forma de ser, na família, na sua produtividade, fluir quando você escreve, quando você atende alguém, quando você faz uma entrevista, quando você dá uma palestra. O medo te atrapalha a falar em público, falta o fluir, porque você tem medo de não ter habilidade e tem um desafio, então você precisa decidir por uma melhor habilidade, determinar, duvidar do pensamento negativo, duvide daquilo que você não é capaz. E faça, melhore a habilidade, leia, estude, procure outros que estão fazendo, se inspire. Faça de você um canal do fluir. Fluxo, com liberdade. Então, essa é uma aula para você ter um fechamento nesse assunto. Eu encontrei uns textos que eu achei incrível. Olha, nas últimas décadas, psicólogos e pesquisadores desenvolveram centenas de estudos, centenas. E todos chegaram a uma mesma conclusão.
Vale a pena ser feliz. Por quê? Porque pessoas felizes são mais saudáveis. Vale a pena ser feliz. Por quê? Porque pessoas felizes lidam melhor com a doença. Vale a pena ser feliz. Sabe por quê? Porque trabalhadores felizes são mais produtivos. Vale a pena ser feliz. Porque pessoas felizes são mais persistentes para resolver problemas e mais solidárias. Vale a pena ser feliz porque pessoas felizes vivem mais. Vale a pena ser feliz porque pessoas felizes são muito mais positivas. E agora, numa palavra minha, pessoas felizes têm mais o fluir. Isto é, psicologia positiva. Muito bem. Tá aqui o livro. Esse livro aqui já tem em português, né? Fluir, né? Então você pode também lê-lo. Já tem mais um outro ligado a isso. E está ligado a tudo que estamos falando aqui. Muito bem. Essa foi uma aula, para mim, apaixonante, né? E vou dizer mais uma vez uma palavra só. Você pode ser uma melhor edição de você mesmo e pode ser um fluir maravilhoso de possibilidades. Até a próxima aula. Psicologia positiva ao seu alcance.